Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. E que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Da querida amiga Bruna Gonçalves da Silva Loureiro. É na frente dela que nós estamos aqui hoje. E aí, Bruna, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Quero cumprimentar primeiro os ouvintes, agradecer aí a audiência, cumprimentar você, amigo de longa data. Prazer estar aqui, uma honra, não só pelo projeto, assim, por fazer parte do trabalho que você vem desenvolvendo e eu tô acompanhando e pude ver que é muito bom e acho que necessário no momento que a gente vive. Um momento político, né, difícil que a gente está passando, e eu acho que é necessário divulgar esse tipo de pensamento, esse tipo de visão crítica. Então eu admiro o trabalho e é um prazer poder contribuir. E também por rever um amigo de faculdade que eu não via há bastante tempo, que acompanhou a minha formação no direito penal, minha paixão pelo direito penal, e é isso, vamos lá, né? Tomara que possa contribuir. Com certeza. Patrick Cassicedo, queria te passar a palavra para você se apresentar aí para os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo convite, Rafael. Fiquei muito feliz de ser convidado, não só por ser um ouvinte já assíduo, fico já semanalmente esperando os novos episódios e certamente é o podcast, né, das ciências criminais, da segurança pública, né? Então fico muito feliz pelo convite e também por poder reencontrá-lo, né? Nós somos aí contemporâneos da Faculdade de Direito da UERJ. Você era de uma turma que era um semestre na minha frente na manhã e eu na turma da noite, e me recordo com muito carinho daquele período em que a gente se encontrava ali, e a faculdade ali se dividia um pouco assim nas turmas, né? E tinha a sua turma, que era a turma do professor Nilo Batista, e tinha ali a turminha dos seguidores, né? Então eram conhecidos como os dois Rafaéis, você, o outro Rafael Fagundes, e o Wagner, tinha o Wagner também, e a Bruna Loureiro, que é hoje a minha colega aqui em São Paulo, na Defensoria. E à noite nós tínhamos a turma do Juarez Tavares, né? Tínhamos ali o Antônio Martins, que hoje é professor da UFRJ, o Frederico Figueiredo, tinha eu, o pessoal, o Bernardo, e que era o pessoal que mais seguia o professor Juarez, que era da noite, mas sempre tinha esse intercâmbio de assistir aula de manhã, outra noite, então foi um período muito legal e eu fico muito feliz de ter esse reencontro. Com o querido Marcelo Biar. Prazer estar aqui e ter a oportunidade de falar sobre o sistema penitenciário brasileiro, né, e particularmente do Rio de Janeiro, que eu acho que é dar voz a pessoas que estão sendo silenciadas, né, no seu cotidiano. Muito importante esse debate. Eu sou professor de História, né, há 30 anos de rede pública, fiz mestrado em Serviço Social e doutorado em História. E no doutorado eu discuti justamente o sistema penitenciário. Em 2007, tive a oportunidade de ser convidado, né, a dirigir uma escola pública estadual. Muita gente nem sabe que existe isso dentro dos presídios. E eu fui dirigir uma escola dentro do complexo de Bangu, dentro dos presídios. E passei 5 anos atuando como diretor de escola e professor, né, em escolas dentro de presídio. E aí eu tive esse contato e passei a estudar melhor essa questão e desenvolver toda uma pauta, né, de debate sobre isso. Acabei, junto com outras pessoas, criando o Instituto por Direitos e Igualdade, e a gente continua, né? Não dou mais aula em presídio, ainda na rede pública, mas não dou mais aula em presídio, mas continuamos o debate sobre a questão dos direitos dos presos e dos seus familiares, né? O que é o conceito de culpabilidade, né? Em termos, digamos, mais próximos aí do comum, do simples que você puder fazer pra gente. Sim, claro. A culpabilidade, ela é
primeiro ponto, ela é um elemento do delito, né? Então, para uma conduta ser crime, é preciso verificar se a pessoa tem culpabilidade. Então, aquele conceito analítico de delito que a gente tem, toda conduta típica, antijurídica e culpável. Então, ela está inserida em um dos elementos, um dos pressupostos do crime. Por isso, a sua importância, né? Sem você verificar a culpabilidade, você não pode afirmar que uma conduta é crime pelo simples fato de estar descrita no Código Penal. Mas, falando do conteúdo da culpabilidade, ela hoje é vista como um juízo de reprovação, né? É o que se aplica no direito penal, é o que a dogmática brasileira vem aplicando, é esse conceito de culpabilidade como reprovabilidade. É você punir alguém, você considerar a conduta praticada por alguém como crime por ser ela reprovável. E aí a grande questão, eu acho que o grande debate que se desenrola é sobre o porquê você reprova determinada conduta. O motivo de determinada conduta ser reprovável. E é isso que a doutrina vem se debatendo, se debruçando sobre isso. Há muita controvérsia e, na minha opinião, na opinião de muitos outros autores, não existe uma definição racional e uma definição, como eu vou dizer, lógica para o que se deve reprovar. Né? Então, na verdade, a construção da dissertação e do livro foi buscando justamente apontar esse defeito, esse problema, e tentar, diante da impossibilidade, né, de se acabar com o conceito, ou de se acabar, como disse o meu também amigo Patrick Cassicedo e colega de defensoria, de se acabar com o direito penal, você minimizar os efeitos que ele pode causar e aparar as arestas para que os institutos possam servir mais como garantia do que como expansão do direito penal. Perfeito. E, Bruna, assim, bem no popular, né? A culpabilidade não é atribuição de culpa. Sim, né? não é. É importante deixar isso claro. Não é. Não é. A culpa, ela tá, na verdade, na tipicidade. Sim, eu ia explicar isso quando eu falasse da evolução teórica. Então, vamos chegar lá. Então, perfeito. Você já estava... Então, vamos falar da evolução teórica. Tá. Perfeito, era esse o ponto. O livro ele começa explicando justamente a evolução histórica da culpabilidade para situar também o leitor sobre os problemas apontados e como que a ciência penal evoluiu. E aí a culpabilidade ela surge em meados do século XVIII, há uma teoria da culpabilidade, né? Não o sentido de culpa em si, mas a teoria surge em meados do século XVIII, chamada de teoria psicológica da culpabilidade. E essa teoria, lá naquela época, ela colocava os elementos subjetivos do delito todos dentro da culpabilidade. Então, aí sim, nessa época, a culpabilidade era vista como dolo e culpa. Então, toda a relação psíquica que existia entre o autor, o agente da conduta, e a realização daquele resultado típico, ela estava ferida na culpabilidade. Tudo que não fosse a foto do crime... Né, o objetivo, né, o concreto, tudo que não fosse objetivo, que fosse subjetivo, era verificado num terceiro momento, que era a culpabilidade. É isso. Então, naquela época, sim, a culpabilidade poderia ser resumida a culpa em sentido amplo, né? Dolo e culpa em sentido estrito. Ocorre que essa teoria tinha vários problemas e um desses problemas é que ela não resolvia questões de culpa inconsciente, por exemplo. Não resolvia questões de tentativa, porque na tentativa você só pode punir alguém, já que o resultado não ocorreu, se você verificar que há um dolo. E se você colocar o dolo na culpabilidade, é como se você afirmasse que então não tinha nem conduta típica. Né? Então você não conseguia resolver questões de tentativa, de culpa inconsciente. Havia problemas também porque você estava admitindo a existência de uma conduta típica desprovida de vontade. Né? Esse modelo de teoria psicológica da culpabilidade ele foi baseado no modelo causal de ação, construído aí por Lee Schmeling, né, que via a ação como um movimento corpóreo e, de fato, sem vontade, sem uma relação anímica. E foi com base nisso que se criou essa teoria psicológica em que a relação anímica estaria só na culpabilidade. Mas, em razão desses problemas, o conceito começou a ser aperfeiçoado. Daí foi desenvolvido por Frank, Reinhard Frank,
a ideia de culpabilidade como reprovabilidade, né? A ideia do juízo de reprovação inserido também na culpabilidade. Mas ela não se desvencilhou daqueles elementos subjetivos. Então, essa nova teoria é chamada de teoria psicológico-normativa, porque ela engloba elementos psicológicos, a relação psicológica do agente com o fato, né, com o comportamento ilícito, e também engloba um elemento normativo, que é o juízo de reprovabilidade. Essa contribuição veio muito por causa do neocantismo. A teoria psicológica, que era baseada no positivismo, ela se altera com a evolução do positivismo para o neocantismo. No livro eu até falo, o neocantismo ele não é uma superação do positivismo, mas ele acrescenta elementos normativos. Ele acrescenta, permite que se faça juízos de valor sobre determinados institutos, e isso no direito penal se aplica à culpabilidade. Então, a culpabilidade passa a ter esse elemento normativo que é o juízo de reprovação. E aí a gente tem o segundo momento da evolução da culpabilidade. No entanto, pelas mesmas críticas apontadas na teoria anterior, essa teoria também não resolve o problema da culpabilidade e continua separando aí a relação subjetiva do agente da tipicidade, da conduta típica, daquele início da verificação do delito. Então, a partir do desenvolvimento da teoria finalista de Hans Welzel, que tem lugar a teoria normativa pura da culpabilidade, que é hoje a mais aplicada, adotada pela dogmática penal aqui no Brasil, que entende a culpabilidade, na verdade, não como a relação psicológica, né? Porque a teoria finalista ela tira os elementos subjetivos da culpabilidade e desloca para a tipicidade. Então, a partir dessa teoria finalista, que define a ação como atividade final, atividade dirigida a um fim, você passa a verificar a vontade do agente, né? A relação psicológica do agente com o fato já na ação típica. E a culpabilidade passa a conter elementos normativos e elementos descritivos. E aí a culpabilidade passa a ser definida como, são 3 requisitos, né, 3 elementos que passam a compor a culpabilidade, que é a imputabilidade, que é a capacidade do agente ser responsabilizado penalmente, ter capacidade de se autodeterminar. No Brasil hoje isso é basicamente a idade e a condição mental, né? Exato. O inimputável é aquele que tem menos de 18 anos, enfim, quando é adolescente, dos 12 aos 18 é semi-imputável, e aí aplica-se o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, embora muita gente acredite que seja mais benéfico, muitas vezes não é, sim, né? Sim. A gente vê muito discurso de precisar reduzir a maioridade penal, enfim. Só que isso, na verdade, é uma falácia. Então, a questão da inimputabilidade se verifica pelo critério biológico, a idade, e pelo critério psicológico, né? Que é quando a pessoa apresenta alguma doença mental, desenvolvimento mental. O segundo elemento é a potencial consciência da ilicitude, que se determina quando a pessoa tem condições de conhecer o caráter ilícito, o caráter antijurídico daquele comportamento que ele está praticando. E esse requisito ele é afastado nas hipóteses de erro, quando a pessoa age em erro, que a gente chama de erro de proibição. E o terceiro elemento é a inexigibilidade de conduta adversa, ou seja, a inexigibilidade de uma conduta conforme o direito. Então, existem algumas hipóteses previstas até no nosso Código Penal em que estaria afastado esse elemento por considerar o legislador que naquelas circunstâncias seria inexigível que a pessoa tivesse um comportamento lícito, um comportamento adequado ao direito. Existem 2 hipóteses na legislação, que é a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Mas muitos autores, inclusive o Juarez Cirino, apontam causas supralegais. Então, seria possível se admitir a exclusão da culpabilidade por uma inexigibilidade de conduta diversa, mesmo quando não prevista expressamente na lei. Legal. Então, Patrick, vamos entrar no nosso debate de hoje. Quer dizer, a sua tese é uma tese realmente muito interessante, que discute essa questão da ideologia e do direito penal. E você começa, justamente, eu falava aqui com você, né, um pouco antes da gente começar o episódio, a gravação propriamente dita, que o termo ideologia ele comporta uma acepção popular, digamos assim,
e outros níveis de acepção a depender da esfera do saber envolvida, né? E você destrinchou isso muito bem no seu trabalho, né? Trabalhou esse conceito de ideologia sob as mais variadas fontes, né, digamos assim. Mas você adota um conceito de ideologia, digamos, específico, né, historicamente demarcado. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, porque eu acho que isso é central na explicação da tua pesquisa. Entre os pesquisadores, filósofos que tratam do conceito de ideologia, é um ponto comum que existe, digamos assim, um conceito forte e um conceito fraco de ideologia. O conceito fraco, chamado fraco, ele é um conceito que é o de uso corrente, do uso comum do dia a dia, que é mais ligado a um ideário, a um conjunto de ideias sobre determinado assunto, uma posição política sobre determinado assunto. Esse seria o conceito fraco, mais utilizado assim no dia a dia. E o chamado conceito forte é mais relacionado a um ideário histórico, social e político que oculta a realidade de maneira a assegurar e manter determinada relação de exploração na sociedade capitalista. Esse conceito, ele é um conceito bastante complexo. Para se ter ideia, o Terry Eagleton, que é um estudioso inglês, ele dá conta de 16 sentidos do conceito de ideologia. E tem uma obra também que eu menciono bastante na tese de um filósofo chileno, Jorge Larraín, que ele tem um livro chamado O Conceito de Ideologia, em que ele trabalha em 4 volumes. Ou seja, não é um conceito muito simples. E esse conceito ele tem o seu desenvolvimento especialmente na obra de Karl Marx, e ele se desenvolve dentro dessa obra, ao longo de toda a sua obra, e depois por autores marxistas e não marxistas, dão diversos sentidos a ele. E o conceito que eu adoto na tese é o conceito do Marx, também em conjunto com Engels, desenvolvido ali inicialmente na a ideologia alemã e depois que perpassa toda a sua obra no sentido de um conjunto teórico ou de uma reprodução da consciência que oculta, inverte as relações reais, né? Para a manutenção de uma situação de exploração, assim, tentando simplificar para os ouvintes e não dar um conceito exato. Dá para dizer que você adota uma espécie de um conceito negativo de ideologia, do ponto de vista da valoração mesmo, do que é ideologia? Sim, é um conceito chamado negativo, ao contrário desse conceito de uso comum, de um ideário, ou mesmo de um conceito desenvolvido por outros autores marxistas, que seria um conceito positivo. Esse é um conceito negativo, um conceito que está ligado a um conjunto de ideias, da distorção das ideias, por isso um conceito crítico negativo, que é utilizado pelo Marx ao longo de sua obra. É a minha tese, no caso, né? Que é um livro muito importante chamado Arquitetura da Dominação, o Rio de Janeiro, suas prisões e seus presos, né? Publicado pela Revan. E nesse livro você conta um pouco dessa tua... É uma tese, sem dúvida, ela tem um estofo, né, acadêmico óbvio, e é para isso que você se propôs, mas ela contém dados muito relevantes da tua experiência pessoal, né, nesses espaços. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso, quer dizer... O que você, antes de ser diretor de escolas em presídio, você já tinha estado em contato com o sistema carcerário ou foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Na verdade, eu estava retornando para a Secretaria de Educação, tinha que escolher uma escola e, àquela altura, eu queria uma experiência que me ensinasse alguma coisa, né? E aí, pelo meu currículo, fui convidado a dirigir uma escola no presídio, percebi imediatamente que era uma experiência profissional e de vida muito relevante. E aceitei como um desafio, né? Posso dizer que a minha concepção sobre presídio, presos e sociedade, de modo geral, já era a que eu carrego hoje, mas é evidente que trabalhar lá me trouxe uma bagagem muito grande e eu pude conciliar, eu acho que a tese e o livro tem essa característica, conciliar toda a minha percepção, minha leitura de mundo, né, uma bagagem teórica que já norteava essa leitura de mundo, com a experiência ali. Então eu vivi aqueles 5 anos
pensando em cada caso mais profundamente do que o olhar imediato, né? Que um olhar mais senso comum poderia ter, né? E foi a experiência mais relevante na minha vida profissional, sem dúvida. Você ficava numa escola localizada dentro de uma unidade prisional, é isso? Isso. Em Bangu. Isso. As escolas são dentro. Na verdade, o que me deu um grande conhecimento rápido também do sistema foi que a escola que eu fui dirigir, ela estava localizada em 6 unidades, na verdade. Tá? Ela tinha uma sede, que era em Bangu 3, tá? Era a Escola Estadual de Ensino Supletivo, o professor Carlos Costa, e a diretora que me antecedeu, ela abriu anexos em mais 5 unidades, tá? Que é uma coisa, a meu ver, impraticável, né? É como se você, num bairro, dirigisse 6 escolas diferentes, com o agravante que dentro do presídio você não tem uma mobilidade muito ágil. O próprio Bangu 3, pela característica dele de uma segurança extrema, eu levava às vezes 20 minutos para atravessar uma galeria, porque as portas abrem em tese automaticamente e não abrem às vezes, né? Então é impossível você dirigir 6 unidades. Mas isso me deu a possibilidade de conhecer. Então eu escolhi uma que me dava mais mobilidade para ficar mais efetivamente e fui fazendo a administração das outras. Mas o meu primeiro ato, na verdade, foi encaminhar um ofício para a Secretaria de Educação sugerindo que cada unidade tivesse a sua escola e seu diretor, para que pudesse ter uma efetividade maior. Claro. E isso me levou a conhecer regime fechado, regime semiaberto, unidades com facções diferentes, feminino. Eu desenvolvo a dissertação baseada no trabalho do Zaffaroni, um doutrinador argentino, que ele pautou não só o meu interesse assim, pelo tema, mas também todo o trabalho que eu desenvolvi. Ele coloca como esse requisito, ele não coloca a culpabilidade, a co-culpabilidade, que ele chama, como uma possibilidade de inexigibilidade de conduta diversa genérica. Ele afirma isso nas obras dele, que ele entende que pelo valor de segurança jurídica isso não seria possível. E é só nesse ponto que eu discordo. Que eu tenho a ousadia de discordar, né? Vamos dizer assim. Porque no livro eu admito que seria possível excluir. Uhum. Né? Admitir que uma conduta é inexigível sem que haja uma determinação expressa na lei, com base nessa ideia de co-culpabilidade ou, depois mais detalhadamente, da culpabilidade por vulnerabilidade. Mas então vamos explicar o que é a co-culpabilidade. Então, o conceito de co-culpabilidade, ele é antigo, ele não surgiu com Zaffaroni. Na verdade, essa nomenclatura co-culpabilidade, de fato, foi cunhada por Zaffaroni. Mas a ideia de co-culpabilidade, de responsabilizar a sociedade por um crime praticado por um indivíduo, de repartir aí o ônus da responsabilidade penal, enfim, se uma pessoa pratica um furto premido por necessidade material de sobrevivência, a ideia, o cerne da teoria é dizer, bom, então a responsabilidade não é só desse sujeito, a responsabilidade é do Estado que sonegou a esse sujeito as oportunidades de ter uma vida digna, de ter acesso ao trabalho, de ter acesso aos meios de subsistência. Então a teoria, o conceito da teoria seria esse de, uma vez que a sociedade não brinda, nas palavras do Zaffaroni, a todos com as mesmas oportunidades, com as mesmas condições de educação, de trabalho, de lazer, cultura, ela não pode exigir que todos tenham a mesma responsabilidade. Ela deve assumir o seu quinhão na responsabilidade penal e, com isso, reduzir a responsabilidade do indivíduo. E esse conceito, existe uma divergência doutrinária sobre a origem desse conceito, se teria se dado no século XVIII, com uma obra chamada Plano de Legislação Criminal, que foi desenvolvida por Jean Paul Marat, ou se teria surgido com o direito penal socialista. Apesar da divergência, pelos estudos que eu pude fazer, a ideia, o cerne da ideia nasce, de fato, já nessa obra de Jean Paul Marat. Ele é um médico e ele desenvolve um plano de legislação criminal para participar de um concurso.
Ele, obviamente, não ganha o concurso, porque o plano dele era muito ousado. E nesse plano, ele aponta justamente que não seria possível um direito penal justo se você tem uma sociedade injusta. Então, na medida em que a sociedade não garante a todo mundo condições iguais, ela não pode punir de forma igual as pessoas. Então, essa ideia vem daí. E ela aparece numa obra na verdade, ela aparece nas decisões de um juiz francês que vem aplicando essa ideia, aplicou essa ideia há muitos anos, e a partir daí ela foi sendo desenvolvida. Então o Zaffaroni, ele pega essa ideia de repartição de responsabilidade, de que o Estado não arca, o Estado deve arcar com o ônus de não proporcionar a todos as mesmas oportunidades e consolida a teoria da coculpabilidade. Então essa teoria ela serve justamente para mostrar isso. Na medida em que o Estado não cumpre com o seu dever de garantir a todos iguais condições, então que ele arque com essa responsabilidade e reduza a responsabilidade daquele indivíduo que não teve acesso às mesmas oportunidades. E isso poderia ser usado aqui no Brasil na atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal. Eu aponto isso no trabalho, que é possível essa utilização, embora... O sistema está preparado para absorver o conceito de culpabilidade e atribuir a ele efeitos práticos. Sim, exato. A gente não precisa fazer lei. Não precisa fazer lei, não precisa, inventar roda. É possível aplicar isso porque existe uma atenuante genérica no nosso código que permite que se atenue a pena em determinadas situações não previstas na lei. Essa seria uma típica situação. Há alguns códigos penais aqui dos nossos vizinhos latino-americanos que prevêem expressamente, como é o caso do Código Penal argentino. Mas ainda que a gente não tenha essa previsão expressa, é possível sim aplicar essa ideia de coculpabilidade. É claro que o grande problema da atenuante é que ela é um pouco limitada, né? Para a maioria, né, dos aplicadores do direito, e aí também vai uma crítica, as atenuantes não permitiriam você reduzir a pena aquém do mínimo legal, né? Então isso geraria um problema, porque se um réu já tivesse sua pena fixada no mínimo, não teria nenhum efeito, não faria nenhuma diferença a aplicar essa teoria. Mas, enfim, fica a crítica, porque também o que se defende, o que a gente defende muito no nosso trabalho na defensoria, é que, pelo princípio da legalidade, a atenuante deve sim reduzir a pena abaixo do mínimo legal. O limite é máximo, né? Exato. Não tem limite mínimo. Exato. Então, eu acho que essa é uma das possíveis, uma possível aplicabilidade dessa teoria. Agora, esse conceito, ele propõe, na verdade, um juízo de valor, né, para o fenômeno típico antijurídico, com base em um contexto socioeconômico, né? Quer dizer, na verdade, ele propõe uma espécie de um alinhamento da análise jurídico-penal com a realidade social. É um pouco isso. Isso, exato. Justamente no trabalho todo, eu tento relacionar a questão da realidade social brasileira, social e econômico brasileira, com o direito penal. Porque, do meu ponto de vista, pelo que eu vejo diuturnamente, o nosso direito penal ele é completamente cego, alheio ao que a gente vive, à nossa realidade social. Então, esse conceito ele busca inserir problemas sociais, ele busca trabalhar, identificar problemas sociais, as consequências desses problemas sociais na realidade jurídico-penal. E aí, a partir daí, você englobaria um elemento valorativo, que seria justamente a aferição dessa, como eu vou dizer, de uma maior vulnerabilidade da pessoa exposta a uma situação de miserabilidade, de falta de condição de vida digna, de moradia, de trabalho, no instituto do direito penal. No entanto, é importante frisar isso, a teoria da coculpabilidade, ela foi posteriormente criticada pelo Zaffaroni e deu margem a que se desenvolvesse a teoria da culpabilidade por vulnerabilidade. E por que a crítica? Não que a ideia estivesse errada, o conceito está certo, né? O conceito está adequado. O problema é que ela poderia dar margem a interpretações equivocadas de que, então, a pobreza, a miséria é a causa da criminalidade. Então, como a pessoa não teve acesso às oportunidades, ele invariavelmente
vai se enveredar pela prática do ilícito, o que não é verdade. E ela também não trabalha tanto com a ideia de criminalização e seletividade. É uma teoria que deixa isso um pouco de lado. Então, por isso que depois, no livro, eu começo a inserir no último capítulo, eu vou inserindo essas ideias de seletividade, de vulnerabilidade e do processo de criminalização, para mostrar que, na verdade, não é que a pobreza é a causa da criminalidade, mas sim, ela é o fator de seletividade, né? Então, ela é um dos critérios de criminalização. É o inverso, né, no caso. Você começa a partir de uma crítica às concepções do direito penal moderno, né? Aquilo que enfim, aquele direito penal que nasceu ali no período iluminista, aquele direito penal que, digamos, é o direito penal, enfim, que vem ali de um momento de superação, vamos dizer assim, do Estado absolutista, né? Esse direito penal que, classicamente, até pela academia, né, que é olhado com, digamos, com uma certa complacência, que é olhado como um ponto de inflexão positivo, e de certa forma até porque ele supera uma fase, digamos, tenebrosa, né, uma fase bastante delicada, né, do ponto de vista da retribuição, do ponto de vista da pena, do ponto de vista da resposta do Estado à prática do crime, né? Mas ele também esconde muita coisa. Né? Ele, embora você diz bem, né? Esse direito penal clássico, esse direito penal moderno, ele é erigido para garantir o cidadão, né, frente ao arbítrio estatal e um pouco para prevenir a prática de crimes. E você justamente desconstrói isso desde o seu início, né? Quer dizer, explica um pouco para a gente como é que se opera a desconstrução disso e o que isso tem a ver com ideologia. A minha ideia, ela partiu claro, a partir de muita leitura dos autores críticos da nossa área aí, das ciências criminais, e que a partir de um certo momento, especialmente com relação, inicialmente, às teorias da pena, que passaram, a partir da criminologia crítica, dos autores penais também críticos, descortinar a ideia da pena, de suas funções, naquela ideia de funções declaradas, funções manifestos e funções reais das penas. A partir daí, eu comecei a associar isso também nos meus estudos de Marx e vi que aí tinha um total sentido, uma total conexão com o conceito de ideologia. Mas eu acho que, e levei isso em conta, que o conceito de ideologia ele apresenta uma riqueza que poderia contribuir para o desenvolvimento da crítica aos fundamentos do direito penal, né? Então eu aliei essa crítica inicial com os meus estudos que estavam sendo levados a efeitos há alguns anos sobre Marx e achei que isso poderia, até como usa a expressão a professora Vera, dar samba, né? Então, o marxismo ele tem em todos os campos das ciências humanas uma grande... há muitas pesquisas com base no marxismo em todas as áreas das ciências humanas. E nas ciências criminais isso é muito claro na criminologia, mas no direito penal em si isso não é propriamente verificado, né? No próprio campo do direito como um todo, os estudos do marxismo no direito eles estão ainda no campo da filosofia do direito e não aplicado concretamente aos seus ramos. Então essa foi a minha ideia inicial a partir desses autores críticos, achei que poderia aprofundar essa crítica diante da riqueza desse conceito. E você faz na sua tese uma coisa muito, muito interessante, que é o seguinte, para você criticar e para você deixar claro as reminiscências, as permanências desse, digamos, de uma visão acrítica do direito penal moderno, você vai nos manuais atuais, né? Inclusive você vai nos mais vendidos, né? Acho que né, nos mais comercializados, né, ou nos mais citados, enfim, você tem lá um critério de escolha ali de 3 ou 4 ou 5 manuais, se eu me lembro bem, aonde que são pessoas, enfim, grandes autores que influenciam gerações e gerações no Brasil, né, de estudiosos do direito, e você capturou a concepção desses autores acerca das funções, acerca do conceito do direito penal, e mostrou como que isso permanece, né? Como que essa postura acrítica
como que esse isolamento do direito penal relativamente às ciências da criminologia, relativamente aos estudos da criminologia, como que esse distanciamento, como que essa clivagem ela fica clara, como que as digitais dessa clivagem estão claras nos manuais, né? Sim. Eu trato, o objeto do meu estudo foram o que eu chamo dos fundamentos do direito penal moderno, né? Conforme você até falou na pergunta anterior, eu trato como dois os fundamentos do direito penal moderno, e que desde de sua fundação, que aí eu trato como a fundação por Beccaria, que traz isso ali no ambiente das revoluções burguesas, e naquele momento absolutamente necessário, né? Por isso mesmo não pode ser considerado ali um ideólogo diante da luta dele, diante da ordem conservadora anterior. Beccaria foi um avanço ali, né? Naquele momento, sem sombra de dúvidas. Talvez até hoje, né? Até hoje, o pro problema... estado de coisas atual, Beccaria seja um avanço, né? Pois é. Os fundamentos do direito penal moderno, ou seja, as razões dele existir, as razões positivas dele existir, são justamente as ideias de garantia do indivíduo em face do arbítrio estatal e a ideia de prevenção do delito. Só que, se naquele momento Beccaria instituía essas bases elas continuaram sendo reproduzidas ao longo dos séculos sem nenhum aporte crítico. E elas incidem em diversos fatores... que você chama de bases do direito penal moderno. Isso, as bases dos fundamentos do direito penal moderno, a ideia da garantia e a ideia da prevenção. E a partir disso, eu tento demonstrar como que, ao longo da história, essas ideias passaram a constituir um conjunto ideológico. E, para tratar disso, eu fui buscar justamente nos principais livros que difundem o pensamento penal, que são os manuais, né? Então, há uma perplexidade de todo estudante de direito penal quando ele abre ali os manuais de direito penal e nas suas primeiras páginas geralmente trata justamente dos fundamentos do direito penal e ali estão dizendo que o direito penal é uma garantia, que o direito penal previne os crimes, etc, etc. Mas quando você se apresenta diante de um tribunal para assistir como funciona o sistema penal ou tem a oportunidade de ir a um estabelecimento prisional, há ali um certo descompasso entre o que se diz, o que se ensina nos livros e nas faculdades de direito e o que se vê na realidade, né? Mas, como você mesmo falou, os autores que tratam do direito penal e os autores tratados, escolhidos para tratar na tese, são autores comprometidos com, né, em sua maioria, com causas democráticas. Assim, não são, o conceito ele não é propriamente que o autor está dizendo uma mentira. Uhum. Não. Ele tem limitações, e aí eu trato dessas limitações que levam esse pensamento, a construção desse pensamento a ser ideológica, né? Então, e quais são essas limitações? As limitações são as seguintes. A primeira é a falta de historicidade do fenômeno criminal. Por exemplo, quando nesses livros se pega, por exemplo, para falar sobre as funções da pena, as funções da pena elas são tidas como as mesmas desde Beccaria, com alguma outra alteração, alguma outra crítica aqui e ali, mas repete-se os mesmos fundamentos da pena desde Beccaria, como se a pena não passasse por transformações históricas. Buscamos, a partir dos autores, especialmente do que se chama da economia política da pena, para mostrar o caráter histórico desse fenômeno. No campo do direito em geral, por exemplo, nos manuais de direito penal, não é incomum que se tente, ou às vezes até há um capítulo sobre a história do direito penal. Mas não há efetivamente uma historicização do fenômeno, ou seja, não há uma inserção do direito penal nas relações sociais como um todo daquele período. Ou seja, a história do direito penal, em regra, ela é apresentada, ora, como uma sucessão de leis. Primeiro veio a lei tal, depois substituída pela lei tal, desde o Código Hammurabi, e assim vai. Ora como uma sucessão de leis, ou ora como uma sucessão de teorias sobre o direito penal. Mas não há propriamente uma inserção do fenômeno criminal na história. Ou seja, desde Ruschkesheimer, por exemplo, você tem ali um estudo, por exemplo, que insere propriamente
o direito penal na história, ou seja, o surgimento da prisão, o Punição, seu papel, estrutura social. no livro Punição e Estrutura Social, o papel do surgimento da prisão relacionado ali ao surgimento do capitalismo e a função que a prisão cumpria ali, e ainda cumpre, né, de controle social dos vulneráveis. Né? Então, você vê que ali sim há uma inserção histórica do fenômeno, ou seja, há uma análise a partir da totalidade das relações sociais ali vigentes. Então, esse é um primeiro dos elementos que tornam o pensamento ideológico. Ou seja, o pensamento ideológico não é uma maldade, não é uma mentira, não é uma má-fé. Né? A gente estava até comentando sobre o episódio anterior do Thiago Joffre, que ele fala dos punitivistas de boa-fé. Aqui nem sempre, até nem sempre são punitivistas. E são pessoas claramente de boa-fé, mas incorrem em problemas teóricos que acabam por tornar este pensamento ideológico. E o primeiro deles, a primeira das características, é justamente a falta de historicização do fenômeno criminal. Ou seja, a pena ela é a mesma desde de sua... a prisão exerce a mesma função em todos os períodos sociais, a pena exerce sempre o mesmo papel, ou seja, não há transformações, ou seja, em todos os países é a mesma função, em um período, nas diversas fases do capitalismo. Por evidente que não. Né? Atualmente nós temos aqui um processo de encarceramento em massa que a prisão, enfim, tem um papel específico, por exemplo, na fase do neoliberalismo, ou seja, é a mesma função que exerce hoje, que exercia em 1850, por exemplo. Então, isso não é levado a efeito na análise do fenômeno criminal. Marcelo, você também fala um pouco sobre esse abismo, né, que existe, e isso é uma constatação sua a partir da sua experiência, né? Você fala um pouco desse abismo que existe entre as funções, digamos assim, declaradas da prisão, né? Que segundo a nossa lei de execução penal, a ressocialização, enfim, recolocar o sujeito em condições de frequentar a sociedade, e aquilo que realmente acontece lá dentro, né? Enfim, eu tenho uma perspectiva muito abolicionista, né? Então eu acho que a privação de liberdade ela é a negação da sociabilidade, né? Por excelência. Eu acho que, ainda que a lei de execução penal anuncie objetivos, entre aspas, positivos para a pena, né? Eu nunca consegui enxergar esses objetivos, mas nem de longe tenho a experiência que você tem, né? E você estabeleceu no seu livro isso que você chamou de abismo, né? Quer dizer, como que está longe aquilo que seria, entre aspas, o cenário ideal, segundo a lei de execução penal, daquilo que acontece na realidade concreta da qual você esteve tão perto por tanto tempo, né? Eu queria que você comentasse um pouco. É preciso deixar claro que nós temos um Estado criminoso, né? Porque é um Estado que não respeita a lei. A lei de execução penal não é cumprida pelo Estado. Né? Poderíamos começar falando da questão da educação, como eu já citei, que antes era obrigatória a oferta em ensino fundamental e no governo da Dilma passou a ser a oferta até o ensino médio. E o Estado efetivamente não faz isso. Né? Mas é preciso dizer uma coisa também, eu acho que uma provocação muito interessante, é dizer que o sistema penitenciário brasileiro é absolutamente competente e positivo. Competente e positivo para o que ele se propõe. Ele não foi criado para melhorar nada. Ele foi criado para demarcar, como eu falei agora anteriormente, demarcar aquele sujeito já excluído como um sujeito perigoso, um sujeito indesejável para a sociedade. Nesse sentido, ele é perfeito. E aí também a gente precisa, primeiro essa coisa dos reis, né, reintegrar, ressocializar, isso é uma farsa. Porque ninguém deixou de estar na sociabilidade. A prisão está na sociedade e é um instrumento dessa sociabilidade perversa e ruim que nós temos. Por isso que, para mudarmos a sociedade, nós temos que mudar paralelamente esse conceito de punição e o sistema penitenciário. Né? Porque se o Estado pretende realmente melhorar o sujeito, né, levando ele a passar um tempo na cadeia, né, o Estado é mais incompetente do que a gente
poderia imaginar. Porque o que acontece na cadeia é a sujeição do indivíduo, né? Os noticiários não falam, os noticiários são absolutamente punitivistas e reforçam o ódio da população contra o preso, mas não falam, por exemplo, que o preso, ao se dirigir a um funcionário público, o agente penitenciário, ele tem que botar a mão para trás e abaixar a cabeça, ele não pode olhar no olho do funcionário. O noticiário não fala, por exemplo, que o preso do Rio de Janeiro tem acesso à água 2 vezes por dia. Quando já está comprovado, eu estive presente em audiência pública na Defensoria do Rio de Janeiro, que não falta água no presídio. A água chega por caninhos que saem de uma espécie de... É difícil explicar isso, né, assim, só falando, mas enfim. Tem um degrau na galeria que sai um caninho, como se fosse uma bica. A água sai dali 2 vezes ao dia e o preso tem uns baldes que ele tem que armazenar a água. Aquela água o preso toma banho, o preso bebe, o preso joga para descer as suas necessidades fisiológicas, que por sinal são feitas em buracos no chão, chamados buraco do boi. Então, se isso... Esses buracos ficam dentro das próprias celas. Dentro das próprias celas. São o que seriam os banheiros, né? É um buraco no chão, com uma marca do lado de pé, né, para orientar o sujeito a onde sentar, e é ali que ele defeca, é ali que ele urina, e tem que armazenar a água para jogar ali, né? Se o sujeito passar 10 anos morando e sendo tratado dessa forma, se isso faz melhorar um ser humano, eu não entendo mais nada. A sociedade discute muito quanto se gasta com o preso. A sociedade deveria discutir como se gasta com o preso, e não quanto. Né? Os números que são ditos são bem variados, mas eu só posso dizer 2 coisas. O preso costuma dizer: me dá metade que eu vou viver melhor e dignamente. Então acho que tem uma sobra aí que a gente tem que se preocupar para onde está indo. E mais, qualquer dinheiro público para gerar um ser humano pior é muito mal empregado. Se gastássemos 5 vezes mais gerando uma sociabilidade melhor, seria muito bem empregado. Então, Bia, esse é o meu ponto. Quer dizer, você acha possível criar sociabilidade a partir desse conceito de privação de liberdade? Quer dizer, tem como alguém sair melhor? Desse presídio, não. Desse presídio que nós temos hoje, não. É preciso que se diga que todas as facções criminosas foram criadas no presídio. Tá? Então o Estado, no mínimo, o Estado criou condições para a organização do crime. Ponto 1. Ponto 2 é o seguinte, eu costumo fazer a seguinte imagem. Quando a gente vai aprender a dirigir, a gente vai a uma autoescola e dirige um carro. Né? O presídio é a lógica que quer fazer com que você aprenda a conviver em sociedade, te tirando da sociedade. Então é meio difícil, né? Meio difícil. E lá dentro há uma reprodução da não sociabilidade, pelo menos convencional. Quer dizer, onde o trabalho é uma exceção, onde a escola é uma exceção, onde o convívio com a família é uma exceção. Então realmente não gera sociabilidade melhor. Fora as condições indignas já citadas aqui. Agora nós temos uma questão, Rafael, que é muito importante colocar. No meu livro, inclusive, eu fiz um último capítulo sabendo que eu estava criando problema para mim mesmo, que não está na tese, inclusive. É como deveria ser o presídio. E aí, veja bem, eu concordo contigo plenamente. Privar de liberdade o ser humano é uma estupidez que não leva nenhuma sociedade, nem o próprio ser humano a serem melhores. Mas nós não conseguiríamos conquistar de uma vez só o fim do presídio. Tá? E eu, como disse que o presídio faz parte da sociedade, então a mudança da sociedade é a mudança do presídio e vice-versa. Então o que eu proponho nesse capítulo, né, de como deveria ser o presídio, na verdade, abolir, né, desencarcerar o presídio e o preso, não acabando com o presídio, mas começando a criar condições de maior sociabilidade ali dentro, articulado com o seu habitat natural. Por exemplo, os projetos educacionais do presídio, eles não podem ser tão exceção assim. Eles têm que estar conectados com o mundo aqui fora e conectados, inclusive, com a favela. Né? Como professor, eu te diria que todo projeto pedagógico ele tem que pensar o seu objetivo,
e qual é o seu público. E quando eu pergunto isso em qualquer formação, capacitação de professor que vai trabalhar com privação de liberdade, eu falei, o que caracteriza o aluno do presídio? Ele cometeu um crime. Eu falei, não. Isso é um episódio da vida dele. O que caracteriza é a história, a vivência social dele. Então, trabalhar pedagogicamente esse sujeito pela sua origem, pelo seu histórico, é importante. E aí precisa que tenha também algo que vá abolir a pena social que a favela cumpre. O experimento de trabalho no presídio, em vez da subordinação cretina que se faz hoje para algumas empresas, deve ser um experimento de trabalho emancipador que deve ter, inclusive, similaridade na favela. Inclusive, porque o cara vai sair dali, ele vai para onde? Ele vai voltar para sua casa na favela. Então, assim, o que eu proponho é que a gente corte as grades do presídio, ainda não derrubando os muros, mas cortar para conectar o presídio à discussão da população e discutir presídio como se discute a sociedade de modo geral. No outro dia me falaram, eu não sei bem se na Itália ou na Espanha, que o sistema penitenciário está subordinado ao Ministério da Habitação. Porque, afinal de contas, é lá que as pessoas estão morando. Né? Então, é outra concepção. Nós criamos aqui as SEAPs, Secretarias, né, de Administração Penitenciária, e alguns autores gostam de dizer isso como um avanço da lógica, né, um avanço da prática penitenciária, mas isso é um absurdo. Né? Você tem secretaria de educação, de saúde, de trabalho. Quando você faz uma secretaria de administração penitenciária, você está encerrando aquela parte do poder público na lógica do encarceramento. O preso está ali por uma questão de direito. Claro, como se o encarceramento fosse um fim em si mesmo. Fosse um fim em si mesmo. O preso está ali porque ele, teoricamente, ele cometeu um crime, né? Foi condenado a perder a sua liberdade, mas não perdeu nenhum outro direito. Então, tanto a privação da liberdade quanto a oferta de outros direitos, né, quanto tirar o direito à liberdade, quanto ofertar os outros, é uma questão de direito. Né? E aí está um embate grande da nossa sociedade hoje. Né? Se você vai punir ou vai trabalhar isso de uma forma mais ampla. Os agentes penitenciários hoje lutam para se tornarem policiais penitenciários. Eu acho que eles deveriam lutar para se tornarem agentes de direitos. Eles seriam mais valorizados e mais qualificados. Bom, e pessoal, queria dar um tchau, mas antes disso, dizer um até breve para todo mundo, né? Na verdade, o podcast vai entrar aí num curtíssimo período de férias, porque eu e o Léo precisamos descansar um pouco. Vai ser realmente bem curtinho, a gente vai passar aí umas 3 semanas, na verdade, sem novos episódios, né? Estamos com retorno previsto para dezembro e vamos ficar aí um tempinho fora do ar um pouco, mas estamos lá no Twitter, estamos trocando ideia o tempo inteiro e é um período em que eu gostaria muito de aproveitar para receber de vocês dicas, sugestões de pessoas para eu trazer aqui para a gente poder conversar, dicas de temas, enfim, qualquer coisa que vocês queiram dizer em termos de formato do programa, dinâmica do programa, qualquer coisa ela é bem-vinda. Eu gosto muito de trocar ideia e muita coisa que veio acontecendo nesse podcast ao longo do tempo, ele tem relação com sugestões de vocês, né? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.